Estamos começando um podcast, eu diria que é o primeiro, hein, Felipe? Para tudo ter uma primeira vez, né? Estamos aqui com... Certamente nós vamos dar risada disso daqui a uns dias. A gente estava conversando, falou assim, vamos gravar esse piloto aí. Eu falei assim, vamos gravar para a gente dar risada depois, mas alguma coisa há de bom, né, para vir, né? É isso aí. Cara, a gente estava trocando ideia, falar sobre gestão é uma coisa que a gente ama, gosta de fazer e quer ajudar as pessoas a transformar. E daí veio a ideia de fazer um podcast sobre isso. Então vamos começar nada melhor que no piloto, acho que em todos vai ser assim, mas pelo menos no piloto se apresentar. Bom, eu sou o Roman Bessani, eu sou formado em análise de sistema, pós-graduado em administração de empresas e faço parte da Bessani Softwares aí, gosto muito de falar de gestão com os clientes, com os amigos e é isso que eu vou fazer aqui. Isso aí, eu sou o Felipe, sou consultor e dono da Flyme Consultoria. Eu trabalho com a Bessani, no grupo Bessani aí, fazendo implantações e consultorias para os clientes da Bessani. E a gente tem aí visto uma grande sinergia aí nessa parceria com as duas empresas aí. Até por isso que nasceu esse projeto do podcast aí. Legal. Eu sou o João Marcos Bessani, eu sou sócio fundador dessa empresa há 30 anos atrás. E estou tendo o grato prazer de começar esse podcast com pessoas desse nível de vocês aí. A gente tem agora valorizou essa parte, pode fazer um corte aí e já soltar. Vamos encerrar o podcast publicado? Agora já foi nada aqui. Show de bola, é isso aí. Cara, o primeiro assunto que eu queria trocar ideia com vocês é software de gestão. Por que é importante, ou se é importante, o que é e tal. Vamos falar um pouco disso hoje ou não? Vamos. Eu acho que software de gestão, ele começa a entrar na cabeça do empresário a partir do momento que ele começa a perceber que ele não dá conta e ele não sabe mais para onde ele está levando a empresa dele. Eu acho que é aí que acende uma luz talvez na cabeça dele, ele fala assim, opa, eu acho que eu não consigo controlar os números do jeito que eu preciso. Eu acho que eu não sei, muitas vezes, se a empresa está dando lucro ou prejuízo, e eu acho que nesse momento o cara fica perdido, né? Ele se pergunta, como é que eu faço? Será que eu estudo? Será que eu contrato mais pessoas? O cara entra num... Cara, só tem uma coisa que eu fico pensando sobre esse assunto, concordo plenamente. Só que às vezes, e eu não sei se pensando com mais tempo aí de estrada nesse sentido, o que ele acha assim? Porque às vezes o cara acha, o empresário acha que o software vai resolver o problema dele. E assim, ele é uma ferramenta para isso, é um acesso que acelera. Exatamente. Ele precisa ter o quê? A consciência de gestão. Né? Esse é o primeiro passo, é a consciência da gestão. E essa é a nossa, eu diria até a obrigação de passar isso para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o empresário de uma forma geral, né? Passar essa necessidade. E como o Roma falou, geralmente ele acha que instalando o sistema, o software de gestão, vai resolver a vida dele. Na verdade, só começa. A expectativa depois da venda é pensar que ele comprou um robô, né? Que vai trabalhar por ele, que ele pode dormir até mais tarde e que tudo tem que acontecer automático, né? E é doido esse negócio, né? O Felipe até pode falar melhor que eu. Que às vezes, até né, a empresa de consultoria, dava a empresas grandes, tal, várias empresas, e às vezes o empresário contrata a consultoria para fazer a gestão por ele. Sim. Só que a consultoria, né, Felipe, é algo consultivo, para ser acompanhado, mentorado, assessorado. Agora, a execução... Como é que é isso daí, Felipe? Vocês têm esse problema? Faz sentido isso que eu estou falando também? Não, faz total sentido. Na verdade, cara, não importa o porte de faturamento, de tamanho, uma empresa perdida tem sempre as mesmas características. Ela não tem processos. Uma empresa que não sabe para onde está indo, não importa o tamanho dela. Se ela não sabe para onde ela está indo, ela não tem processo. E daí o que acaba acontecendo? Cara, a gente lida com todo tipo de sistema, a gente chega em todos os tipos de lugares. E o problema é sempre o mesmo, a falta de orientação do que fazer. Às vezes a pessoa fala, bom, eu tenho um sistema aqui,
eu trabalho aqui na empresa, só que quando chega o material, como que eu dou entrada efetivamente? Onde que eu clico? Onde que eu sei do procedimento? Então, muitas das vezes, na consultoria a gente tem que entender o sistema que o cara comprou, fica aquela bagunça, a coisa está pela metade, não tem aonde alimentar, não tem aonde ir, e a gente tem que ajudar o cara a criar o processo. Quando o cara não tem sistema, e às vezes a diretoria não quer investir num sistema eficiente, a gente tem que trabalhar com outros programas, com outros métodos, e de verdade, isso cobra a energia da consultoria de forma demasiada e corta o resultado. Teve uma vez, né, várias, né, que um cliente falou assim, cara, eu odeio os números, eu não gosto da parte final, não sei de não. Ó, é um primeiro alerta de você pensar, será que faz sentido você empreender? E assim, no final das contas, os empresários começam a empreender, né? Ele é aquele cara técnico, tem conhecimento de alguma atividade, sabe fazer, né? É um fisioterapeuta que abre um consultório, um mecânico que abre uma oficina, e assim vai. Ele tem um padeiro que abre uma padaria, né? Ele tem o conhecimento técnico e dessa parte técnica ele vai e desenvolve o negócio. Mas qual que é a grande questão? No empreendedorismo existem várias habilidades para você empreender, não é? E se ele não sabe, tudo bem, ele pode contratar um consultor, um treinamento, um curso, alguma coisa, para que ele aprenda, é bem possível. Mas o problema é quando ele tem um bloqueio, né? E a gente encontra, não, isso não é para mim, eu não devo. Cara, se você odeia os números, você vai ter que ter um braço direito muito confiante, para dar certo, ou a sua margem vai ter que ser muito grande para você poder financeiramente, mas não sei se faz sentido faz. isso. Outra coisa que vocês já encontraram isso, né? Isso que eu ia falar. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, você pega um médico, um dentista, então ele pensa assim, um comerciante ou um empreendedor de uma forma qualquer, ele se recusa a perder o tempo na frente do computador, porque ele acha que o tempo, por exemplo, se ele é um dentista, eu vou gastar uma consulta de 1 hora, eu não vou perder 10 minutos para lançar os dados que eu coletei. Mas antigamente ele ficava nas fichinhas ou ficava na cabeça dele, ele tinha poucos clientes e tal. E hoje ele não pode se dar o luxo de não perder esse tempo, de gastar esse tempo porque esse trabalho faz parte agora do trabalho dele. Então incluir o computador, um exemplo prático aí que eu sempre falo para o pessoal, a vida com Deus, você tem que misturar Deus no seu dia a dia. Ou seja, eu só tenho Deus quando eu vou na igreja. Então esse é um grande erro das pessoas. Você tem que misturar Deus no seu dia a dia. E no software, fazendo essa analogia do software de gestão, é a mesma coisa. Você tem que misturar esse software de gestão para fazer parte do seu dia a dia. Então você tem que entender que esse tempo gasto inserindo os dados no seu sistema faz parte da sua atividade agora. Eu acho que a chave para você conseguir fazer com que um sistema de gestão faça parte da sua rotina é você estar com a cabeça aberta para pensar diferente. Por quê? Qual que é o grande gap? Eu acho que o Roman, que tem muito mais know-how em implantação, em lidar com isso também, mas o cliente, o empresário, ele sempre espera ter o mínimo de trabalho possível. Não importa se o jeito que ele pensa é ineficiente. Então você pode trazer algo melhor. Ele não está avaliando o resultado final, às vezes. Ele está avaliando a rotina operacional. E esse é um erro muito grande. Quando o cara esquece o benefício do porquê ele pensou em pular num projeto desse, de mudança de mentalidade, e ele começa a pensar em microgerenciamentos e ele não vê o todo, cara. Ele fala assim, bom, antes eu não tinha noção dos meus números, eu não tinha noção de custo, eu não tenho noção de nada. Pronto, agora eu tenho tudo aqui na minha mão. Só que o que ele se prende, eu queria que esse campo fosse um pouco maior, eu queria que o relatório tivesse uma coluna pintada de azul, claro, celeste, com... Você fala assim, cara, tudo bem, a gente pode fazer isso, só que não é isso que vai agregar, você está perdendo o foco.
A gente está tentando te ajudar a fazer com que a sua empresa chegue aonde você planejou que ela chegasse, onde a gente no escopo inicial definiu, né? E o cara, você pode discursar um pouco mais sobre isso. A grande dificuldade é você conseguir abrir a cabeça das pessoas com a qual você faz parte, senão o projeto não vai ser bem desenvolvido. É isso que eu lembro de uma vez, pegando isso daí, né, de implantação, que a pessoa tinha essa necessidade, né, de deixar o layout, a organização de um jeito que fazia mais sentido para ele. E a pergunta que eu sempre faço, cara, qual é a intenção disso? Porque tem organização, tem layout, que você fazendo, alterando, mudando, você otimiza tempo. Então, beleza, nós estamos numa intenção que gera um resultado ok. O problema é quando a gente corre atrás de executar algumas atividades, ferramentas, e isso não estou nem falando só de sistema. E a intenção não é diagnosticada, não é focada, não é pensada. Então, o que você está fazendo é por fazer? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é a intenção? A palavra muito bem falada. Cara, se não tem um propósito, não tem uma intenção, você não vai, qualquer resultado está ok, porque eu não tenho um plano para isso. E qualquer resultado ok, você está desprendendo energia para aquilo que você não sabe o que vai acontecer. E aí não faz sentido. Então o problema das pessoas é a intencionalidade nas coisas. E hoje, né, tem uma ferramenta que a gente usa muito, que é o brainstorm, que é sensacional, que é o quê? Cara, nós vamos fazer um podcast, começamos a trocar ideia das coisas, brainstorm, é isso, vamos receber as ideias. Só que por trás de uma ferramenta de brainstorm tem o quê? Qual a intenção nossa para fazer isso, entendeu? Então a gente faz brainstorm, agora as pessoas jogam brainstorm e não sabem nem por quê. Por que nós estamos tendo essas ideias? Qual que é o motivo? É isso. Então coloque intenção em tudo. Então, esse podcast tem intenção do quê? Da gente se aprimorar, que a gente sempre conversa de vários clientes e tal, mas às vezes não troca ideia de gestão, e aí o Felipe tem coisa para agregar na minha vida, e eu não sei porque no dia dele aquela coisa. Então qual que é a intenção do podcast? Primeiro, conhecimento interno de quem participar. Segundo, estreitar relacionamento com os convidados, aumentar o nosso network. Terceiro, mostrar para a audiência que estiver assistindo que a gente sabe o que está falando. Está inserido nesse meio. Então tem intenção, tudo tem intenção. E a reciprocidade também. Nós estamos fazendo isso, levantando problemas de vários clientes que vai resolver. De repente é um problema que a gente está falando aqui. O cliente fala, puxa vida, esse é o show, problema. Perfeito. Aí o que acontece? O BCL deu um insight que resolveu o problema e quem está escutando. Esse cara vai ficar grato com a gente. Aí quando ele for pensar em comprar alguma coisa, reciprocidade, ele tem em compra da gente. É por isso que a gente liga muito, né, a ideia de qualidade de vida na contratação de um sistema, cara. E porque tanto uma consultoria quanto um sistema visa o quê? Cara, a gente sabe que o benefício não é só o lucro da empresa. Na verdade, acho que o maior gatilho dos empresários é lucro, né? A gente fala lucro, todo empresário quer ouvir essa palavra. E esse é o grande erro. Só que, na verdade, eles não percebem que se eles tiverem um processo orgânico que faz com que a vida deles e o desenvolvimento pessoal deles esteja envolvido, o lucro vai ser uma consequência. Consequência total. E na verdade, eles, assim, a chave para todo esse processo não é colocar mais uma coisa dentro do baú do cara lá. Não é instalei mais um sistema, você tem mais uma ferramenta. É ajudar o cara a enxergar as coisas diferentes. Porque daí ele vai conseguir crescer os próximos passos. Porque é uma coisa que eu sempre falo com o Roman também. Cara, sabe o que mais impressiona os empresários que crescem muito? Não é como o cara saiu muitas vezes da pobreza ou do ponto A para chegar no ponto B. É como ele conseguiu passar do A, o A1, o A2, porque tem muitas chaves que o cara tem que ligar. Quando a equipe dele tem ele sozinho é uma coisa, ele mais uma pessoa mudou, a empresa funciona diferente. Ele mais 5 pessoas é outra empresa. E aí vai, e aí vai. E o cara precisa ter a capacidade de avaliar o ambiente, de pensar diferente, de integrar processos, de automatizar a empresa dele para ele conseguir crescer, cara. Porque senão é o que a gente falou, ele fica preso nas minuciosidades do dia, aí eu chego aqui, eu abro isso, eu faço aquilo, e ele não está vendo aonde ele está levando a empresa.
Agora você tocou numa coisa que eu acho muito interessante e até vou propor para a gente fazer algo parecido, que é o que? O passo a passo, o step by step. O que é isso? Porque a pessoa sabe aí e tal, a gente vem crescendo, que ele vem crescendo e tal, e as pessoas vêm perguntando a bala de prata, né? Qual que é a bala de prata? Qual que é o pulo do gato para vocês terem... Cara, uma série de coisas. A gente está com inúmeros projetos, o Felipe sabe disso. Vários projetos. E a soma do resultado desses vários projetos causa o quê? Cada projeto é um passo, causa uma caminhada e a gente vai colhendo resultados. São os micro-resultados. Micro-resultados, perfeito. E aí, o que eu queria propor da dinâmica? A gente começou falando de sistema de gestão, tal, mas o cara antes tem que ter a consciência, e aí de repente ele pode ter um consultor para ajudar a implantar, tal. Eu queria definir isso com a gente aqui, fazer uma dinâmica, quais são os passos a passos do empresário, em termos assim, dele ter a definição do processo. Vamos colocar que o primeiro passo, e aí eu queria diferenciar, o primeiro passo seria ele ter consciência de gestão dele, melhorar a habilidade, e aí eu jogo a palavra para vocês falaram quando ver. Depois, um acompanhamento, uma consultoria para executar essas coisas e você aconselhar. E todo mundo tem que ter um consultor, coach, todo mundo precisa ter isso. Todo mundo precisa, para ajudar a evoluir uma visão de fora. E o terceiro, informatização dos processos pelo sistema. Vamos discorrer um pouco disso, fala a diferença de cada etapa. Primeiro de novo? Consciência de gestão. Consciência de gestão. A maturidade. Sim. Vamos dizer assim, a habilidade dele saber assim, porque às vezes você sabe melhor que eu. Você chega lá, cara, nós vamos falar assim, vamos fazer uma estratégia de aumentar o ticket médio, o cara não sabe o que é isso. Sim. Como que você vai tirar uma dúvida, saber que ele não existe? Ele não sabe nem qual é o índice que ele olha. Ele não sabe nem o que é ticket médio. Então, assim... É uma dúvida que ele não tem. Isso é tão básico, Brasil afora, cara, mas a realidade, existem camadas do mercado, né? Existem camadas do mercado onde a gente fala de markup e isso é coisa de outro mundo. É de outro mundo. E assusta, né? Assusta o nível de preparo, né? E sabe o que eu fico mais triste? E aí é um assunto meio polêmico. É que às vezes a galera faz faculdade, passa 5 anos, não tem ideia das ferramentas que são usadas na gestão. Cara, e assim, tudo bem, não tem faculdade, fez faculdade, não passou. O cara tem um Sebrae, tem um curso da medida que a gente já fez um monte de curso do Sebrae. Mas, cara, tem consultor, tem treinamento, tem várias coisas. Hoje se abrir o YouTube, então. Abre um Hotmart aí, cara, pega livros, você vai aprender tudo. Vai vir pronto e preparado num curso? Às vezes não, às vezes tem que procurar um curso, mas tem, é o que mais tem, cara. Então, primeiro, o pessoal também acaba acomodando mesmo, vamos pensar assim, porque é meio típico do ser humano ele querer o negócio bem de graça. Como faz isso? Você tem um estudo, você vem implanta, né? Ele não quer aprender isso. Mas você colocou bem, o Sebrae é um órgão que, nossa, se você precisar de ajuda, é lógico que você tem que ter interesse, mas se você demonstrar interesse e chamar o Sebrae, executar o que os caras falam, eles vão adorar dar uma assessoria, dar um suporte de graça para você. Você sabe que isso que o Bessante falou, a gente o Sebrae já chamou a gente para participar de uns cases, canal do YouTube deles de Sebrae São Paulo, junto com uma parceria da PDG, já participando de várias coisas. E o pessoal, cliente nosso, vem se conectar assim, cara, qual que é a receita para vocês terem um bom relacionamento com o Sebrae? Você já parou para pensar que o Sebrae não recebia? Qual que é a única coisa que gratifica, que a gente falou agora há pouco ali? Reciprocidade. Reciprocidade. E para eles, para você entregar alguma coisa para eles, é o resultado. O que move os consultores do Sebrae é o propósito de ajudar as pessoas. A instituição é para isso, eles têm como meta, o governo cobra a meta de resultados para essas empresas crescer. Então, qual que é a única coisa que a gente faz? O que eles falam, a gente executa. Eu entrego esse resultado, o consultor me dá de graça as ferramentas, e o que a gente faz? Executa as ferramentas, fala, estamos executando e realmente reduziu a despesa para X, ou aumentou. O cara fala, uau, os Bessantes são como tal. Não são, nós somos igual. Não é, a GT executa o que os caras falam. E aqui que o Sebrae fica grato por a gente fazer o que eles falam
E aí ele chama a gente em todos os eventos. Cara, esse código, é só isso aqui, só já valeu o podcast. Já valeu o podcast, cara. Que é uma pergunta que eu recebo toda vez que eu sento assim numa mesa, trocar com o empresário. Falo, como é que vocês têm moral com o Sebrae? Eu não conheço ninguém do Sebrae. Não conheço ninguém. Conheci. E eu conheci fazendo curso, só que o que eu aprendi no curso executava. Só isso. Mas isso é uma máxima pra gente também, cara. Eu peguei uma empresa recentemente, cara, e eu listei os pontos pro cara. Falei assim, cara, ó, vamos focar nisso, nisso e nisso. Alto e claro. O que aconteceu? O cara se sabotou. Ele pegou o conhecimento, ele pegou tudo que ele investiu pra gente levantar aquilo. Ele pegou aqueles números e ele fez o quê? Nada. Ele continuou do mesmo jeito. Cara, você falou tudo. E daí, Nossa, quando o cara se sabota, se o cliente vira e fala assim, cara, minha empresa está perdida, eu não sei para onde ir, aquilo que a gente falou no começo, né? Ah, eu sou um bom sorveteiro, abri uma sorveteria, eu falo às pessoas assunto. Então você tem tudo para quebrar, porque para ter uma sorveteria, você precisa ser um bom administrador, você precisa entender de contabilidade, sorvete está no fim da lista, assim, entendeu? É uma triste verdade, mas beleza, você não precisa saber tudo. Não, eu só entendo de sorvete. Então, o meu modelo de negócio, eu vou contratar alguém para me ajudar a ver o que eu não sei. Legítimo. Mas quando você contrata alguém ou uma ferramenta como um sistema e você não confia nele, você queimou dinheiro. E uma coisa bacana aí que você falou até do técnico, né? Que vale a pena, tem tudo a ver com o assunto que ele está falando. É aquele livro que eu não lembro o autor, que se chama O Mito do Empreendedor. Aquele livro todo empresário deveria ler. Aquilo é o básico do básico. E tem exatamente os três. Ele sai para montar a empresa porque ele é técnico, mas ele não é gestor e não é empreendedor. Então, por isso que vai quebrar. Porque ele só sabe fazer. Ele faz muito bem alicate, estou perdendo dinheiro aqui, vou fazer alicate e ganhar dinheiro. Aí ele começa a fazer, o alicate dele é perfeito. Ele só vai quebrar daqui um ano ou dois, por quê? Porque ele não é gestor e não é empreendedor. E são coisas muito simples quando a gente trata de um empresário de pequeno porte, porque o cara começa sem investimento e cada passo que ele vai dar é muito sofrido. O cara capta dinheiro no mercado, paga juros sem fazer a conta e ele vai com a cara e com a coragem. Na verdade, o pequeno empreendedor, ele tem às vezes tanta coragem quanto o grande, cara. Porque na verdade, às vezes o grande, se ele quebrar, é só uma das empresas dele. Você entendeu? Pode ser um megalomaníaco com empresa no mundo inteiro, mas é só mais uma das empresas dele. Ele tem um patrimônio. Mas esse empresário pequeno, fora não estar preparado, ele põe em risco o patrimônio pessoal, cara. E isso é muito sério, né? O pessoal se sabota e muitas vezes acredita em muita mentira também, né? Porque é muito fácil, quando você está num momento de desespero, alguém prometer um milagre para você num produto e você não ter discernimento, né, nisso, né? A gente vê muita consultoria e muito profissional na praça aí fazendo absurdo, né? O cara investe e não sai do lugar, né? Cara, e você fala uma coisa, né, que eu estava falando na hora de você vai, virou muita chave, né? Porque às vezes tem cliente que fala que assim, a nossa tabela de preço, ela está relacionada com a quantidade de módulos e usuário que o cliente usa. Então tem clientes que pagam um valor maior, outro menor, por causa dessas variáveis, né? E tem cliente que fala assim, poxa, não, porque eu sou pequeno para você, talvez não dá atenção, eu escutei, cara, não, a gente conversa, não é assim. Só que agora você falou uma verdade que eu não tinha nem virado a chave. O que mais estimula eu estar próximo ao cliente é ele usar a ferramenta que a gente se propõe. Quanto mais ele usa, não tem nada a ver com dinheiro, nada. Os clientes que estão mais próximos, são primeiro a receber a tecnologia que a gente libera, são os clientes que usam, porque eu sei, cara, eu vou pôr naquele cliente, porque quando eu colocar, eu sei que ele vai usar, e aí eu já tenho alguém validando minha ferramenta, ele vai me dar feedback. Na verdade, não é fazer até um over-delivery, né, cara? O cara contrata uma coisa e quando o cara começa a responder rápido, às vezes a gente entrega até mais do que o cara contratou, por quê? Porque fluiu o trabalho. Porque o que move a gente, assim, é o resultado dos clientes. A gente não quer. Tem cliente que vem fazer uma venda e eu falo, cara, o que eu tenho para você não é o que você precisa nesse momento. Eu não vendo pro cara, Quantas vezes nós fizemos isso, né?
O próprio Posto Andorinha, ele veio aqui, ele queria comprar alguma coisa para... Gestão, né? Não, a loja, como é que chama a lojinha do posto, não? Conveniência. Ele queria comprar alguma coisa para conveniência, o nosso software para conveniência é sensacional. Mas eu falei, mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai abastecer, ele tem que passar o cartão lá, e ele vai ter que entrar na conveniência e passar outra vez o cartão. Falei, cara, conversa com quem desenvolve o software da bomba de combustível, da bomba de combustível, e faz uma venda só, não faz sentido. Faz uma gestão só. E ela veio para comprar aqui. Eu falei, eu quero vender para você, mas eu não posso te vender, porque isso não vai te ajudar em nada. Que a gente ajudava a conveniência, né, Mestre? Mas o posto, a bomba, a gente não ajudava. Aí não fez sentido vender. Então, aí a hora que o Felipe falou, eu falei do Sebrae, eu falei, cara, é verdade, o que move é a gente também, não é só o Sebrae. E o Felipe falando dele, eu falei, cara, é doido. Então, assim, porque a gente quer dar resultado. As pessoas que têm um propósito e consequentemente são geralmente as que estão mais crescendo, elas querem te ajudar. O que você precisa fazer, né, o empresário em si? Cara, executar, ser mais execução. E eu sempre falo, cara, se o empresário não fosse uma pessoa que executasse, ele não tinha aberto o negócio. O problema é que existe a mesma coisa que é micro resultados, que faz ele crescer, existe a micro frustração. Aí aparece um problema de contabilidade que não é a área dele, já fica mais aparece um problema de pessoa que o funcionário fez isso, micro frustração. E aí o que acontece? Ele perde aquele desejo, o brilho do olho do quê? De fazer crescer, de fazer acontecer. Mas isso que nós estamos resgatando aqui, dando esse código para as pessoas que estão ouvindo, é surreal. Cara, não perca esses micros resultados das oportunidades das pessoas que estão com você, que é o que elas querem te ajudar. E é legal, esses micro resultados e o desempenho das empresas, já lembrei de outros casos, cara, que a empresa começou a desempenhar um bom papel, a gente como consultoria, a gente está em muitos lugares, como empresa de soja, de Sânico, cara, quantos lugares vocês estão? Qual que é o poder de uma indicação de vocês? Você entende? Quantas vezes já chegaram para vocês e falaram assim, vocês conhecem uma empresa disso, que eu preciso de um fornecedor, de um aqui que a gente às vezes pode indicar com segurança, cara. Já tive clientes assim, onde eu olhei e falei assim, olha, você vende o que esse aqui precisa. Então, vou apresentar vocês dois e sejam felizes, o negócio dá certo, sabe? Você fala, putz, cara, que legal. E isso é que nem meu filho, que você fala, eu cheguei lá, o cara tinha a mínima capacidade, ele cresceu, foi... A hora que vê, você vira um vendedor do projeto da empresa. Você fala assim, eu vim como consultor e eu estou vendendo ele de graça. Por quê? Porque ele é meu case. Quando as pessoas perguntam, quem que é um bom exemplo que você pode dar? É inevitável, cara. É inevitável. A gente fala de quem dá resultado. É isso. Então, resumindo, pessoal, assim, mesmo você sendo gestor, assim, dicas para dar um fechamento aí, e aí cada um fala o que comentar aí nessa troca de ideia que já foi surreal. Putz, já curti pra caramba, velho. Primeira dica é, cara, criar uma consciência. Não precisa, que nem eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, meu pai que fundou e tal, e hoje eu sou o diretor de CEO. Eu não sou programador, não sei tecnicamente todos os assuntos da empresa, mas genericamente eu sei todos. Eu sei falar de programação, eu sei falar de data model, eu sei falar de data server, eu sei como é que funciona a estrutura do nosso centro, eu sei falar tudo. Suporte eu sei, financeiro eu sei todas as áreas. Então assim, o que eu estou querendo dizer para o vendedor? Primeiro, consciência de gestão, cara, procura 3 coisas, não vamos dificultar a tarefa do empresário. Ele tem que saber, vendas, financeiro e liderança. Se ele quiser ir para o próximo nível, marketing e processos, definição do processo. Definição do processo está em cada uma dessas, mas depois eu vou falar para ele se especializar. Mas, fazer um podcast só disso aí. Só disso aí. Mas a consciência de gestão seria essa. Você tem que saber dessas coisas. Tem que saber de controle social, tem que saber disso. E a outra situação é, Felipe, fala um pouco como que a consultoria ajuda quando o cara tem essa consciência que pode melhorar os resultados da consultoria. E aí o Bessa fecha como que o sistema ajuda o empresário nesse contexto aí. Cara, na verdade, a consultoria, ela só consegue entrar no momento que o cara sabe para onde ele vai. Porque senão acontece aquilo que a gente disse, o cara contrata o consultor e ele se sabota depois.
Então, se ele está convencido de para onde ele precisa ir, é o que você falou, ele não precisa saber a fundo tudo, ele tem uma noção do que tem que acontecer, o consultor ensina isso para ele, e daí os microgerenciamentos para aquilo acontecer é a consultoria, né? E aí é toda a diferença, porque muitas vezes eu sento com as pessoas e acontece, as pessoas falam assim, nossa, eu preciso saber tudo isso para gerenciar o meu negócio? Nossa, estou muito longe. Às vezes tem gente que se sente até desanimado, eu falo, e a vontade de falar, não, você está interpretando errado. Na verdade, você precisa que eu saiba. Você não precisa saber, entendeu? Então, se eu souber e eu falar o que você precisa fazer, e isso for correto, você vai ter sucesso. E a realidade da consultoria, ela caminha muito próximo da medicina em alguns aspectos. Por quê? Tem como você saber tudo de medicina? Não, a gente tem até a medicina caseira, né? Eu sei até onde dá, entendeu? Mas existem momentos onde não tem o que fazer. Eu estou passando mal, estou sentindo... O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que ir no médico. Esse médico vai ter que me pedir exames, não tem como ele fazer mágica, ele vai passar um protocolo para mim, eu vou ter que seguir, não é do dia para a noite, é um medicamento, é um tratamento. A consultoria funciona dessa forma. Então, o que isso quer dizer? A gente chega em empresas que estão em diferentes situações. Então, às vezes, a gente chega numa empresa onde o melhor trabalho que a gente pode fazer lá é só recuperar o endividamento do cara. Fala assim, cara, ó, seu plano para daqui a X anos é recuperar a dívida. Se a gente chegar no zero no final do período, a gente vai ter vencido. E está tudo certo. E tem casos que a gente fala, não, seu negócio tem um extremo potencial aqui, a gente consegue alavancar ele com facilidade. Ou vai ser difícil, mas esse é o projeto, entendeu? Então, a consultoria ela funciona para isso. Muitas vezes te ajudar a enxergar quais desses focos que você tem que ter, ou se você já tiver esses focos, você então contratar uma consultoria para desenvolver aquilo que você não tem competência ou preparo a fundo para fazer, entendeu? Consultoria é algo objetivo, é algo simples que ou você sabe o que você precisa e você contrata quem... eu sei qual médico que eu preciso. Então eu vou no médico especializado. Não sei, eu vou primeiro no clínico geral e daí ele fala, você precisa de um médico especializado nisso, naquilo. A lógica é bem didática, né? Talvez não englobe todas as variáveis, mas eu acho que quem escuta, esse é o princípio. E realmente incentivar aquilo que a gente falou no começo do podcast, ele tem a obrigação moral até de mostrar para o cliente o que ele precisa. Então, ter uma gestão no negócio. Muitas vezes ele até tem, mas com o crescimento da loja dele, se ele não tiver um bom software de gestão, ele não vai sair do lugar, né? Então, a concorrência hoje é muito feroz. E ele tem que ter esse bom software de gestão e querer implantar isso. Muitas vezes ele tem um software, mas isso aí quem usa meus funcionários, tal, meus colaboradores, e ele não está nem aí. Mas é um erro, ele tem que se inteirar. Na pior das hipóteses, ele tem que cobrar dos colaboradores um relatório, era um relatório de vendas por dia, pelo menos, de um financeiro, para ele dar uma acompanhada. Porque se ele não se envolver... Na verdade, aí já é um outro podcast que a gente pode fazer sobre perfis e características do empresário de sucesso, né? Saber levar a equipe, cara, são muitas ferramentas que... Cara, então vamos lá. Vou pedir para você fazer o fechamento aí, pessoal. Porque meu celular acabou o espaço, né? Nem a bateria. Então tudo que eu tô falando agora não tá nem gravando, tá uma doideira, né? Vocês repetirem aí. E fazer o fechamento, acho que é isso aí, cara. Acho que foi o início da show. É isso aí. Legal, então agradecemos aí a atenção de todo mundo, obrigado aí a todo mundo que participou disso, e obrigado ao Romulo, obrigado ao Felipe aí por ceder esse tempo, gastar esse tempo aí. E pode ter certeza que isso vai voltar para você, porque é o que eu falei, né? Esse investimento nós estamos ajudando pessoas, ajudando empresários, né? Que estão muitas vezes enroscados aí, né? É isso aí. É isso. Valeu, pessoal. Valeu.